né, o objetivo da nossa aula de hoje, ela vai ser conhecer os arquivos e diretórios relacionados a grupos e usuários e explorar os comandos de gerenciamento de grupos e usuários. Então, mais para o final, a gente vai ver também como vai se trabalhar com a administração de senhas de usuários e também como que a gente vai explorar alguns outros comandos que também são ligados a essa parte de gerência de usuários e grupos. Então, alguns arquivos que a gente vai iniciar agora trabalhando, aqui tem 4 que são arquivos e 2 que são pastas. Alguns arquivos a gente já vem trabalhando, por exemplo, o password, a gente já tem acessado ele, né? A gente sabe que ele guarda as informações referentes aos usuários do sistema. O arquivo group, ambos ficam dentro de etc, e ele tem a função de guardar as informações dos grupos do sistema. Então, tudo que é usuário que eu crio dentro do sistema, ele vai para dentro do arquivo password, as informações. Tudo que é grupo que eu crio no sistema, eles vão ser inseridos dentro do arquivo group, ambos dentro do diretório etc. As senhas dos usuários, isso eu já comentei com vocês em outros momentos, mas antes elas ficavam dentro do arquivo passwd, por isso o nome, né, password. Atualmente, as senhas ficam no arquivo shadow. Então, as senhas dos usuários que eram mantidas lá dentro de passwd, com o passar do tempo, elas foram transpostas para o arquivo shadow por questões de segurança. Por que isso? Para que, né, dentro do arquivo password, como ele é um arquivo somente de leitura e qualquer usuário pode ler o conteúdo dele, era possível, por exemplo, pegar o hash da senha do usuário ali e tentar quebrar a senha desse usuário a partir do hash. Colocar lá num software de força bruta e ficar tentando, né, sequências de senha para ver se batia o hash e então, dessa forma, pudesse descobrir a senha de qualquer usuário, inclusive do root. Isso, obviamente, não é seguro. Então, para questões de segurança, essas senhas foram transpostas aqui para o arquivo shadow e, a partir disso, o arquivo shadow ele tem acesso somente para o usuário root. Então, o usuário comum ele não tem acesso nem como leitura nesse arquivo. E esse arquivo, a função dele, então, é guardar essas informações sobre as senhas. Não somente o hash criptografado da senha, mas também informações sobre ela, como, por exemplo, quando essa senha foi criada, quando essa senha foi alterada, quando que essa senha vai expirar. Então, toda essa questão de administração da senha, a gente vai ver mais para o final, né, exclusivamente sobre as informações que tem dentro desse arquivo shadow. E assim como os usuários podem ter senhas, os grupos também podem ter senhas. Então, o gshadow é um arquivo para armazenar senhas criptografadas dos grupos do sistema. Eu posso definir uma senha para o grupo e definir que meus usuários vão se auto-inserir nesse grupo a partir da senha. Então, é possível fazer isso. Por isso que tem esse arquivo gshadow também. Esse gshadow ele vai armazenar as senhas dos grupos. Depois, esses todos são arquivos que ficam dentro de /etc. Por fim, eu vou ter o arquivo, ou melhor, eu vou ter a pasta Skel, que o próprio nome diz esqueleto, né? Então, dentro dessa pasta eu posso criar uma estrutura de diretório que eu queira que seja replicada para a pasta do usuário quando eu crio um usuário. Então, eu vou criar um novo usuário no sistema. Eu quero que a pasta home dele tenha uma determinada estrutura que eu defini, como, por exemplo, músicas, arquivos, fotos e, sei lá, um manual de instrução. Se eu colocar tudo isso dentro desse diretório Skel, quando eu criar o usuário, automaticamente a home dele vai ter essas pastas e arquivos. E a pasta home, a gente já sabe, né? Já estamos cansados de saber, a função dela é armazenar os diretórios particulares dos usuários, exceto de um usuário, que é o usuário root, que é o usuário administrador do sistema. Então, todos os usuários do sistema, por padrão,
a pasta particular deles, quando nós criamos o usuário, ela é criada dentro da pasta home. Então, alguns comandos que a gente vai ver agora na sequência, o useradd, userdel, usermode, password, groupadd, groupdel e o groupmode. Então, vou passar aqui para a máquina virtual agora, para a gente começar a ver algumas coisas referente a arquivos e referente a comandos. Então, aqui nós temos a nossa máquina virtual, iniciando por aqueles arquivos que eu havia comentado com vocês. O primeiro arquivo, então, se a gente pegar o conteúdo dele do /etc /pswd, a gente vai ver que existe uma quantidade bastante grande de informações dentro desse arquivo. E se nós pegarmos uma quantidade menor de linhas aqui, eu vou pegar com o comando tail as últimas 5, ou melhor, pegar as últimas 6 linhas desse arquivo, diminuir um pouco aqui a quantidade de informação na tela. E aqui, então, a gente tem informações sobre alguns usuários do sistema. Dentro do sistema, a gente tem basicamente 3 tipos de usuário. O usuário administrador, que é o root, os usuários de sistema e os usuários comuns. Então, o usuário administrador é o root, é aquele que a gente utiliza para administrar o sistema propriamente dito. Já os usuários de sistema, geralmente eles vão ter, dentro da maioria das distribuições, o ID entre 1 e 999. Lembrando que o ID do usuário é esse valor, esse número, né, que fica no terceiro campo aqui cada linha do arquivo PSWD. Lembrando que, né, que aqui eu tenho delimitador, pegando o meu usuário Dornelles aqui, ó. Eu tenho login, 2 pontos é o meu delimitador, então tenho outra informação, o X representa a senha. Quando a senha ficava dentro do arquivo PSWD, ela ficava nesse espaço aqui, agora representada pelo X. E depois eu tenho o ID do usuário, que é o número que identifica esse usuário dentro do sistema. Ou seja, para mim, é o usuário Dornelles. Para o sistema, é o usuário 1000. Esse é o ID dele. E depois eu tenho o GID, que é o Group Identification, ou seja, o número que identifica o grupo que ele pertence, o grupo primário. Então, o primeiro é o UID e o segundo é o GID. O primeiro é o número que identifica ele no sistema e o segundo é o número que identifica o grupo primário dele. Depois eu vou explicar o que é grupo primário e grupo secundário. Depois eu tenho um comentário aqui que pode ser inserido informações sobre esse usuário. Aqui, por exemplo, tem o nome completo desse usuário Dornelles e eu poderia inserir mais informações. Depois tem o diretório home desse usuário. Aqui indica que fica dentro de home /Dornelles. E ainda diz qual é o shell default para esse usuário. Ou seja, aqui está /bin/bash. Quer dizer que quando o usuário Dornelles autenticar no sistema, vai abrir por padrão para ele o shell bash, porque aqui está definido como shell padrão dele. Então, o que eu falava antes ali, da questão dos tipos de usuários. Se a gente pegar aqui a primeira linha do arquivo, e aí não vai ser com o comando tail, né? Vai ser com o comando head. Notem que o primeiro usuário é o usuário root. E o ID dele é o 0. Então, o usuário root sempre vai ser o usuário com o ID 0. Depois do o ID, né? Do ID 1 até o 999, geralmente é reservado para usuários de sistema. O que são esses usuários de sistema? São usuários que são criados dentro do sistema operacional responsável por algum serviço. Por exemplo, eu instalo um servidor web com o Apache. Os processos que o Apache gera, esses processos não vão ser gerados com o usuário root.
eles vão ser gerados com o usuário do Apache, que para quem já instalou alguma vez, né, pode ter percebido que é o usuário www-data. Ou então, se eu instalo um proxy com Squid, o usuário que é criado aqui dentro do sistema é o usuário proxy, que é o usuário que vai ser responsável pelos processos referentes ao Squid. Então, cada programa que eu instalo, ele vai criar um usuário para ser responsável pelos processos dessa aplicação, desse serviço. Por que eu falava da questão de segurança? Por exemplo, eu não posso subir um processo de um determinado serviço como root. Isso impacta nas permissões, exatamente, do aplicativo. Porque o que acontece? O sistema vai isolar os processos para aquele usuário. Antigamente, lá nos primórdios, tudo era disparado com root. Só que imagine o seguinte, se alguém consegue explorar a memória desse computador, consegue poder, né, de root dentro da máquina, ele vai conseguir basicamente fazer tudo dentro desse sistema. Explorando o quê? Explorando uma falha de uma aplicação. Vamos pensar que uma aplicação tem a vulnerabilidade e o processo dela foi disparado como root. Se o cara pegou e conseguiu explorar essa vulnerabilidade, ele vai ter o controle da máquina. Entenderam? Então, por questões de segurança, para que não tenha falha no controle do sistema, o que o sistema faz? Cada aplicação que eu instalo na máquina e que seja necessário, obviamente, rodar ela e criar um processo, ele vai ter um usuário para criar esse processo. Então, por isso que existe essa quantidade bastante grande de usuários que nós vimos aqui, porque cada usuário é referente a algum serviço que está instalado na máquina. E esses usuários, geralmente, na maioria das distribuições, ele vai estar com o ID entre 1 e 999. Os usuários que nós criamos no sistema, ele vai ter o ID a partir de 1000, então. Com seus usuários comuns. Então, vocês podem notar aqui ó, que existem alguns valores. Por exemplo, aqui tem o usuário do SSH, processo remoto. Ó, ele é o 117. O NTP é o 118. Mas a gente pegar o usuário do Ornelis, que foi o que eu criei aqui, ele é o usuário 1000. Se eu criar um novo usuário, 1001. Novo usuário, 1002. E assim sucessivamente. Ele vai atribuir um valor acima de 1000 para os usuários que eu crio. Agora, se eu instalar um programa agora aqui, e esse programa precisar de um usuário, esse usuário vai ser atribuído no valor entre 1 e 999. Então, assim, a gente identifica esses usuários que não são que não são comuns, né? São usuários de sistema. E outra coisa que vocês podem notar, geralmente o usuário de sistema, ele vai ter aqui ou um /bin/false ou um SR/SBin no login. O que é isso? O sistema não permite que um usuário de aplicação autentique no sistema. Isso seria outra falha de controle de sistema também. Eu não posso permitir, por exemplo, que o VirtualBox aqui crie um usuário dentro do sistema e dê para ele a possibilidade dele abrir o shell. Por que isso? Porque alguém poderia explorar também, tentar abrir um shell com esse usuário chamado SSHD aqui, por exemplo. Então, esses usuários de sistema, eles não vão ter a possibilidade de executar um shell, ou com o /bin/false, ou com SBin no login, que são basicamente parecidos, tá? O /bin/false, ele só... Depois eu vou mudar isso em algum usuário, tá? Para vocês verem de forma mais intuitiva, mas o /bin/false, tentar autenticar, ele vai só rodar, por exemplo, tentar fazer o acesso ao sistema e vai te dar um erro. Agora, o /SBin no login, ele geralmente ele vai te avisar, ó, tu não tem permissão de acessar o sistema. Então, são formas diferentes
da gente não permitir, mas que tem a mesma função, né? Que é de não permitir que um usuário de sistema ou até um usuário comum possa autenticar no sistema. Vamos pensar outra coisa, eu já respondo as perguntas, tá? Só deixa eu concluir aqui para não me perder. Por exemplo, vamos supor que tenha um servidor de e-mail aqui. E eu crio os usuários no Linux. Vamos pensar que eu não estou utilizando um AD, eu estou criando os usuários no Linux e esses usuários vão ser os usuários e-mail. Não tem por que eu permitir que esse usuário tenha acesso ao shell, porque eu só quero que esse usuário acesse o e-mail deles, entendeu? Se eu deixar a permissão de acesso ao shell para esses usuários, o que vai acontecer? Em seguida, algum usuário, e se eu tentar autenticar com o meu usuário no shell? Ele vai conseguir autenticar. Então, por isso que não é somente usuários de sistema que não vão ter permissão de shell. A gente, por segurança, pode determinar que usuários comuns também não tenham acesso ao shell. Então, se a gente abrir esse arquivo aqui, nano/etc/passwd, e abrir o arquivo. Como tudo é texto, como vocês estão vendo, quer dizer que se eu inserir algum usuário aqui na mão, ele vai passar a existir no sistema? Sim, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, João, x, 1001, porque o último usuário foi o Dornelles, o 1000 lá, né? 1001, eu vou ter que criar um grupo para ele depois com o valor 1001. Poderia colocar um nome para ele aqui, João Silva. Esse comentário ele é uma string, então posso inserir informações sobre o nome completo da pessoa, telefone, sala, aquelas informações mais referentes a identificar a pessoa. A pasta home dele, /home, /João, o shell que ele vai poder executar quando ele autenticar. O que vai executar como default, né? Que é o /bin, /bash. Notem que eu fiz isso na mão, acrescentei no arquivo. Então, se eu salvar aqui, ó, Ctrl+O, Enter, Ctrl+X, e agora eu executar um PSWD, que é para definir a senha do João, ó, o usuário já existe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Definir uma senha para o João. Se eu der o comando su João, ó, tem um terminal como João. Então, é tudo arquivo de texto. Isso que é o bacana. Eu posso entrar lá e digitar na mão grande as informações que o sistema vai começar, então, a interpretar essa informação. E o grupo poderia definir. Eu entrei novamente, vou entrar aqui novamente, né? No /etc PSWD. Ó, sempre essa sequência aqui. Login do usuário, a senha, depois o ID, GID, o nome do cara, a home dele e o shell. Só tem detalhe importante, a gente não criou a home dele ainda, né? E não criamos um grupo para ele. Ele já está existindo. E se apagar lá no arquivo, ele deleta só o usuário e a home. Não, nesse caso, ele vai deletar, só vai deixar o usuário de existir. Mas se ele tem uma home, a home vai continuar existindo. Isso até é uma questão também crítica de segurança, que eu vou explicar no comando userdel, porque tem uma forma correta da gente excluir o usuário, inclusive por essas questões de UID. Porque o que acontece? Eu criei o usuário 1001 agora. Vamos supor que eu exclua o usuário Dornelles. O UID 1000 passa a estar disponível. Só que vamos supor que eu vim aqui e excluí essa linha aqui. Excluí ela. Mas não excluí, por exemplo, a home dele e não excluí da forma correta como tu perguntou ali. O que vai acontecer? O próximo usuário que eu criar, ele vai ser criado com esse UID 1000. E tudo que era do Dornelles no sistema, que está definido com o ID 1000, passa a ser dele. Então, isso aí
é uma falha crítica de sistema, tá? Tem que ter bastante cuidado com isso. Ctrl O para salvar, Ctrl mais O, Enter, aí ele vai salvar e dá um Ctrl X. Aí ele vai sair, tá? É um pepino, isso aí é um problema. Então, tem a forma correta de excluir o usuário. Eu mostrei essa questão de poder criar manualmente, né? Mas tem que ter cuidado quando a gente, inclusive na hora de criar, porque eu não posso esquecer de criar a home dele, não posso esquecer de dar as permissões corretas para a home dele, que é a próxima aula que a gente vai ter, e não posso esquecer de criar o grupo para ele. Por enquanto ele está no grupo 1001, eu coloquei aqui, né? Mas esse grupo 1001 não existe. Vamos que eu crie agora algum grupo ali, esse grupo pegue o ID 1001, automaticamente ele vai estar nesse grupo. Então tem que ter cuidado com isso também. Então a mesma coisa eu poderia fazer aqui, ó. Abrir agora o arquivo group. O arquivo group ele vai ter todos os grupos de sistema. Por que tem uma quantidade grande de grupos? Porque também cada usuário de sistema é criado um grupo de sistema para ele. Eu falava antes aqui que por segurança, quando eu defino um grupo para um usuário, automaticamente o sistema cria um grupo para ele. Aqui ó, tem um grupo chamado Dornelles. Se eu não definir, quando eu criei o usuário Dornelles, um grupo para o usuário Dornelles, automaticamente o sistema cria um grupo Dornelles e isola ele dentro daquele grupo. Isso é para as questões de segurança de acesso. Por quê? Porque tudo que o usuário Dornelles criar, ele e o grupo dele vai ter acesso. Qual é o grupo dele? É Dornelles e só ele está dentro do grupo Dornelles. Então, se eu não defino esse grupo, automaticamente o sistema vai definir para mim com o mesmo nome do usuário. E aqui no arquivo ele tem a mesma, basicamente bem parecida que a sequência lá do arquivo PSWD. Ele vai ter o nome do grupo, 2 pontos, a senha, que também passa a estar dentro do arquivo gshadow, e o GID, que é o Group Identification, que é o número que identifica esse grupo, então, no sistema. E aí eu poderia criar um grupo para o João aqui, João, 2 pontos X, 2 pontos 1000. Então, aqui, no momento que eu salvar, Ctrl O, Enter e Ctrl X, agora, né, o usuário João, ele tem um grupo também. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, Groups João, apareceu aqui, ó, não foi possível encontrar um nome para o ID de grupo 1001. Eu coloquei 1001 lá, deixa eu ver o que eu coloquei lá. Eu acho que eu coloquei errado. Eu coloquei 1000, é 1001. Ó, já fiz um erro aqui. 1001, né, porque 1000 é o Dornelles. Agora, se eu colocar aqui grupos João, ó, João pertence ao grupo João. Isso, eu tinha colocado no mesmo grupo Dornelles, então ele não tinha um grupo 1001, foi o que ele disse ali, não encontrado o grupo 1001. Agora ele encontrou, né? Que o grupo 1001 é o grupo João. Se eu colocar aqui, ó, ID João, ó, ele vai me mostrar, ó, o ID de João é 1001 e o grupo primário dele é 1001. Né? Se ele tivesse outros grupos, apareceria aqui que são os grupos secundários que eu vou explicar na sequência. Outra coisa da questão, agora passando para o arquivo de senhas, aqui, ó, nano barra etc barra shadow. Aqui é onde são armazenadas as senhas dos usuários. Então, se pegar aqui a própria do root, a primeira coisa que eu tenho aqui é o nome do usuário e depois eu tenho o hash criptografado da senha desse usuário. Como que eu sei que tipo de criptografia foi utilizada? A partir desses dois cifrões aqui, ó, o que está no meio deles. Quando eu tenho um valor 6 aqui, significa que o sistema está utilizando para criptografar o sistema SHA-512. Isso daqui, ó. Então eu sei, né, a partir desse valor 6, que esse hash que está aqui é um hash de SHA-512. Foi criptografado com SHA-512, que é um método de criptografia.
Se ele tivesse aqui, por exemplo, um 5, seria um SHA-256, criptografia um pouco mais fraca. E lá nos primórdios, né, se utilizava o MD5. Então tinha um valor 1 aqui, e isso significava que essa senha está criptografada com MD5. Vamos deixar eu arrumar aqui, senão eu vou ter problema com a minha senha de root, né? Não mexam nela, pelo amor de Deus. Aqui é o 6. Né? Então, o 6 indica que esse hash que está aqui, a partir do 8, até lá o próximo 2 pontos, e ó, termina o hash, e depois eu tenho as informações sobre essa senha que eu vou explicar mais para o final lá, que seria o tempo, quando foi a última modificação dela, quando que ela tem que ser alterada, quando ela expira, tá nessas informações finais aqui. Depois eu retorno e explico. Essa questão de senha dentro do arquivo Shadow, eu posso alterar. Se eu sair, vou sair aqui do arquivo, Ctrl X não, aqui, não vou salvar, né? Existe esse comando aqui, ó, pw1conv, assim. Esse comando pw1conv, ele faz, ele elimina o uso do sistema Shadow. Então ele passa a senha do Shadow lá para o PSWD de novo. Obviamente que isso não é seguro, tá? Mas só para vocês saber que é possível, ó. Dei o Enter. Agora eu vou olhar de novo o arquivo PSWD lá, ó. Pegar aqui a primeira linha só. Add -1. Ó, notem que a senha está lá dentro agora do arquivo PSWD. Assim que era antes. Então, além das informações do usuário, agora eu tenho a senha ali dentro também. Agora eu posso eliminar isso, voltar para o sistema Shadow com o comando pwconv. Ó. E aí eu modifiquei de lá. Quando eu tiro as senhas do sistema Shadow, eu passo a não ter mais o arquivo etc shadow. Ó, o arquivo não existe. Agora eu vou criar de novo com pwconv. Agora eu tenho o arquivo novamente. Tá? Então, é uma forma, né, de ou remover o sistema Shadow ou voltar para o sistema Shadow. Ainda tem um arquivo aqui, que é esse arquivo /etc/login def.defs. Aqui tem algumas coisas que são default que eu posso alterar para esse sistema de login. Por exemplo, só dando uma recorrida nele aqui, onde que é a caixa de e-mail do usuário, eu poderia definir aqui a caixa padrão dele. Tá? Tem algumas questões de log que eu posso alterar, mas lá embaixo, vamos lá, ó, tem questões de path que eu posso alterar, mas isso só vai ser alterado para os usuários que eu criar. Então, quando eu criar aquele arquivinho lá do bash rc, né, ele puxar essas informações de ambiente daqui, de path, de path, né, para variáveis de ambiente. Questões de terminais. Eu poderia definir aqui questões de máscara de criação de arquivo e um pouquinho mais abaixo de senha. Por exemplo, eu quero que o usuário ele troque senha de 60 em 60 dias. Ele vai, o que vai acontecer? Cada usuário que eu criar uma senha para ele, automaticamente essa senha vai ter validade de 60 dias. Entenderam? Ou então eu quero que de 30 em 30 dias o cara troque de senha. O usuário que eu criar a partir de agora, ele vai ter que trocar a senha de 30 em 30 dias. Eu quero que de 160 dias ele troque a senha e 10 dias antes comece a enviar aviso para ele. Cara, tem que trocar a senha. Vai expirar daqui 10 dias. Cara, tem que trocar a senha. Vai expirar daqui 9 dias. Cara, tem que trocar a senha. Vai expirar daqui 8 dias. Eu defino aqui nesse campo. E aí eu posso colocar um mínimo de dias para ele alterar. Isso aqui seria assim, ó, eu quero que
eu defino uma senha, mas ele só vai poder alterar daqui 10 dias. É o mínimo de dias. Então, poderia definir aqui como que vai ser as políticas de senha. Ainda aqui eu poderia definir aquela questão de ID. Aqui está dizendo que o ID dos usuários comuns, aqueles que eu crio com o comando userid, elas vão ser de 1.000 a 6.000. Então, se eu quiser alterar isso, eu posso alterar aqui também. As do grupo, de 1.000 a 6.000, a 60.000, né? Desculpem. E a questão de contas de sistema, eu poderia alterar aqui. Aqui está dizendo 999. Então, está definido aqui como default. Poderia alterar isso também. Depois, vamos ver se tem mais alguma coisa. Questões de erro de login, timeout de login, a pasta default home. A princípio, eu acho que isso é o mais interessante que tem ali. Mas eu poderia definir, então, essas coisas padrões. Sair do arquivo aqui, não vou salvar. Tá? E aí, então, indo agora para o diretório Scale, que eu falar no início, ó, cd/etc/Scale, ele é um diretório vazio. Aqui, então, eu posso definir os diretórios que eu quero que sejam criados na home dos usuários que eu for criar a partir de agora. Então, eu poderia colocar aqui mkdir, por exemplo, documentos, músicas, fotos e vou colocar aqui manuais. Ok, ls, eu tenho essas pastas. Agora, então, partindo para o primeiro comando para a criação de usuário, o comando userid, ele tem uma série de opções que eu tenho que definir quando eu for criar um usuário. Então, depois a gente vai ver que existe um script que é o add_user, que ele já faz algumas coisas de forma automatizada. Mas tem uma diferença aí entre o comando userid e o comando add_user. O userid, ele é um binário nativo do sistema. Ou seja, ele é um binário, né, um executável compilado junto com o sistema. Ele é nativo, é um comando do Linux. O add_user, ele é um script que ele é vamos dizer, um front-end para o userid. Ele acaba utilizando o userid como binário executável, mas ele é um script, até ele é impure, que vai auxiliar vocês a criarem os usuários. Mas nem todas as distribuições têm o comando add_user. Mas o userid tem, porque é o comando propriamente dito. Um é o comando e outro é um script que acaba utilizando o comando. Então tem uma diferença entre os dois. Então o comando userid, a opção mais básica dele é userid e o usuário que eu quero criar, mas se eu utilizar o "-m", é o make, de criar, ou seja, criar a home do usuário. Então, se eu não colocar o "-m" e colocar aqui, sei lá, usuário, criar um determinado usuário aqui, usuário 01. Se eu criar o usuário somente assim, ó, ls/home, não criou uma pasta para esse usuário. Então a gente tem um problema aí. Um problema por quê? Porque não está criando de forma automática a pasta para mim. Agora, se eu criar o usuário 02 aqui e colocar a opção "-m", ó, opa, ls/home, ó, agora automaticamente criou minha pasta home do usuário 2. A pasta home do usuário 2. Se eu ligar essa pasta home do usuário 2, tá lá aquela estrutura de diretórios que eu criei lá dentro de Scale. Documentos, fotos, manuais e músicas. Então ele puxa isso de forma automática de lá. Então, a função mais básica do comando userid seria a opção "-m" para criar a home desse usuário. Se eu for remover um usuário, eu vou executar o comando userdel.
e o nome do usuário. Usuário 01, vou remover aquele. Eu falava antes da questão de segurança. Então, se eu der somente comando user, del, usuário, eu não excluo todas as informações desse usuário. Sempre é interessante eu remover com o "-r". Inclusive, por exemplo, se eu remover sem o "-r", vai manter a home desse usuário. Aí, como eu falava antes, esse usuário tem um ID. Se eu criar um novo usuário, esse usuário vai pegar esse ID para ele que tá liberado. E como eu tinha lá uma pasta, né, com o usuário definido, eu vou ter problema de segurança. Então, ó, vou remover o usuário 2 aqui, ó. Ó, removi. Se eu der ls/home, o usuário 02 continua lá. Agora, se eu excluir, por exemplo, vamos criar outro usuário aqui. User add, deixa eu voltar no comando. "-m, vou criar o usuário 03. ls/home, ó, eu tenho a pasta do usuário 3. Se eu excluir com a opção "-r", userdel "-r", usuário, e eu estou insistindo no 2 L's ali. Ó, ele vai dizer que não tem um diretório de e-mail, porque a gente não configurou isso, mas se eu der um ls lá na barra home, ó, foi escolhida também a pasta home desse usuário. Então, essa é a diferença aí de utilizar o "-r" e sem o "-r" no comando userdel. Então, se eu preciso da pasta do home do usuário, eu tenho que fazer um backup primeiro dessa pasta home, depois é indicado que se remova com o "-r". Tá? Não se remova o usuário e mantenha a pasta home dele, porque vai ter um problema posterior. Voltando para a questão do comando user add, eu vou criar 2 grupos, vocês podem criar aí também, e o comando para criar grupo é group add. Criar um grupo chamado professores e um grupo chamado alunos. Então, criei 2 grupos. Estou criando o grupo professores e o grupo alunos. Agora eu vou criar um usuário user add menos m para criar a home desse usuário e vou definir então o nome desse usuário. Vou criar um usuário chamado Ademir aqui. Bom, eu posso ter um grupo primário e grupos secundários. Qual é a diferença do grupo primário para o grupo secundário? O grupo primário é aquele que eu sou nativo dele. Por exemplo, o usuário Ademir, o grupo primário dele é professores. Mas ele pode estar inserido em outros grupos também, que seriam grupos secundários, como, por exemplo, alunos. Eu poderia dar permissão para o usuário Ademir ter acesso ao grupo alunos. Então, vou ter que colocar ele como grupo secundário dele, o grupo alunos. Então, o grupo primário eu posso ter só um. Grupo secundário eu posso ter vários. O grupo primário é aquele que eu faço parte. Então, definindo aqui que o grupo primário do usuário Ademir é professores, eu defino o grupo primário com G minúsculo. Então, assim. Mas eu posso definir também um grupo secundário para ele com "-g" maiúsculo. Vou executar um Enter aqui. Ok. Criei o usuário. Agora, se eu fizer isso daqui, ó, eu -1, eu vou pegar a última linha, porque os usuários que eu crio, ele vai ser inserido lá no final do arquivo /etc/pswd. Ok? Ó, tá lá o usuário Ademir. Notem, né, que o ID dele é 1004 e ele pertence ao grupo 1004. Agora eu vou pegar as 2 últimas linhas do arquivo group.
Ó, o grupo 1004, que é o primário do Ademir, é o grupo professores. Esse é o grupo 1004. O grupo primário sempre vai estar aqui representado dentro do arquivo PSWD, que é o GID do grupo. Quando eu estou inserido a grupos de forma secundária, eu vou ter o nome do lado do grupo lá dentro do arquivo /etc/group. Isso quer dizer que eu poderia fazer isso de forma manual. Eu poderia vir aqui, ó, nano/etc/group e definir pessoas para esse grupo alunos. Por exemplo, o João, por exemplo, o Dornelles, colocando vírgula nome. Isso eu estou dizendo que esses usuários também vão fazer parte desse grupo, mas não é o grupo primário deles. Então, há duas formas. Eu fazer isso utilizando o "-g" maiúsculo ou fazer isso de forma manual aqui. Coisa que eu poderia definir aqui, né, durante a criação de um usuário, seria a opção "-s", que eu defino o shell do usuário, e poderia também, com "-c", que é comment, definir comentários sobre esse usuário. Então, ficaria um pouco extenso o comando, né? Mas eu fazia isso aqui, ó, user add. Vamos pensar que eu estou criando um usuário, eu quero criar a home dele. O nome desse usuário é chamado teste. Ele vai pertencer ao grupo alunos. E eu quero definir que o shell dele seja /bin/false. Ele não consiga acessar um shell. Ok? E ainda, eu poderia aqui colocar um "-c" e colocar o usuário teste. Como é uma string, ele vai ter que estar entre aspas. Isso seria aquela informação que vai lá para dentro do arquivo PSWD, naquele campo de comentário. Vou executar um Enter aqui. Vou pegar a última linha de novo do arquivo PSWD. Ó, usuário teste. Ele é o usuário 1005. Pertence ao grupo 1005, que é o grupo alunos. É um usuário de teste. A home dele fica lá dentro de home/teste. E ele não tem um shell, não pode executar um shell. Vou definir uma senha para esse cara, PSWD, teste. Vou autenticar. E agora eu vou tentar acessar aqui, ó. Pegar aqui, vou sair. Encerrar a sessão. Notem o seguinte, eu estou tirando a permissão de execução de um shell dele. Ele vai conseguir autenticar no ambiente gráfico. Ele só não vai conseguir abrir ou executar comandos no shell. Eu vou autenticar aqui então com o usuário teste, com a senha que eu defini para ele. Notem que eu consigo acessar o sistema tranquilamente, mesmo ele estando com /bin/false lá. Então isso eu poderia fazer para as minhas estações de trabalho, por exemplo, da empresa. Eu não quero que meus usuários executem shell. Eu quero que eles só utilizem o que tem no ambiente gráfico, planilhas, sei lá, o LibreOffice, navegador, todos os utilitários do sistema, mas ele não consiga executar comandos em shell. Eu ia fazer isso, tá? Então vou colocar aqui, ó, abrir aqui a atividade, vou buscar o terminal, vou tentar abrir esse terminal. E o que acontece quando eu tento abrir? Ele nem abre, ó, ele vai fazer uma tentativa de abrir e vai fechar o terminal. Ó, já não abriu. Se eu executar um Ctrl Alt F4, por exemplo, e colocar aqui teste e a senha dele, ó, ele autentica e volta, não consegue autenticar. Então esse cara ele não tem permissão de executar um shell. Para a questão, como tudo, né, basicamente a parte administrativa do sistema, ela é feita a partir de um shell, eu estou limitando bastante coisa para o usuário aí, para ele não ficar tentando, por exemplo, executar comandos em um terminal.
Vou executar aqui o Ctrl Alt F2 para retornar. E aí eu vou sair desse usuário, encerrar a sessão aqui, e vou voltar para o meu usuário lá do Ornelis. Deixa eu acessar de novo com o usuário do Ornelis aqui. Só guardar ele autenticar de novo aqui. Abrir de novo o prompt. Então a gente viu as opções ali, "-m" para criar diretório, home, o "-g" minúsculo é o grupo primário, o "-g" maiúsculo é o grupo secundário, o "-c" é comentário e o "-s" é shell. Existe a opção "-p", mas o "-p" é para senha, password. Só que ele não deixa a gente mandar uma senha que não seja criptografada a partir do terminal. Eu teria que criar o hash dessa senha e passar ela criptografada para o comando. Então não é muito viável, é mais fácil utilizar o comando passwd. Mas é possível também. Então eu já poderia, né, aqui, por exemplo, criar usuário e user-ad. Só dar um zoom menos aqui. Poderia criar usuário e user-ad, o nome dele, e depois eu definir com "-p o password aqui, um hash de senha, e enviar essa senha já para inserir lá no arquivo Shadow. Tá? Mas aí tem que ser o hash criado. Na verdade, a gente conversava antes lá, né, de pegar um software que transforme a senha num hash de SHA-512, né, que é o que o sistema utiliza aqui. E tudo que eu tenho... Ah, tem o "-d" ainda. O "-d" é assim, ó. Se eu criar um usuário e user-ad "-m" para criar home, vou criar o usuário test2, vou dizer que ele pertence ao grupo professores, e eu poderia dizer que a home dele não vai ficar na home. Só que neste caso, quando eu defino aqui, eu não vou conseguir criar ela com "-m, então tiro o "-m". Eu poderia dizer que ela fica lá dentro de /mnt, sei lá, nfs, /usuário, que seria o teste2. Sei lá, é algo que eu monto de outra máquina por meio de NFS, que é Network File System, né? Se eu executar o comando, notem que lá dentro, ó, de pegar aqui tail -1 /etc /PSWD. Notem que lá dentro vai ficar esse caminho, ó. Então posso definir o caminho do diretório home com a opção "-d". E tudo que eu tenho no comando user-ad, todas essas opções, eu vou ter em user mode também. Qual é a diferença do user mode? Quando eu não tenho usuário, eu vou utilizar o user-ad, isso é meio óbvio. E quando eu já tenho o usuário e quero modificar alguma coisa desse usuário, eu vou utilizar o user mode. Por exemplo, aqui quando eu criei o usuário teste2, por default jogou o /bin/sh. Isso quer dizer o quê? Que se eu tentar autenticar aqui, ó, su teste2, por default ele vai abrir o sh aqui para mim. Aí, para mim abrir o bash, eu teria que chamar o bash. Vou fechar a sessão do sh. E voltei então para minha sessão com root. Se eu quero alterar isso daqui para um /bin/bash, por exemplo, ou para um /bin/false, eu posso fazer o seguinte: user mod, o nome do usuário, teste2, e vou utilizar a opção "-s" para alterar lá o shell. Por exemplo, /bin/bash. Ó, vou pegar o tail de novo aqui. Notem que mudou o shell lá do cara. E aí eu posso, então, se eu colocar de novo aqui, ó, su teste2, agora vai direto no bash.
executar um exit aqui. Ou então quero mudar. Eu quero que o home dele seja dentro de barra home. Vou pegar aqui comando usermod e vou colocar um "-d", barra home, barra test2. Então, estou alterando de novo a home. Agora, se eu for colocar de novo, o comando que eu dei foi esse aqui. Tá? Agora ele não vai fazer nenhuma mudança porque eu já mudei. Opa, não foi esse não, foi esse aqui. Beleza. Agora, se eu executar aqui um tail -1, notem que já mudou lá o caminho da home dele. Eu quero inserir um comentário desse usuário. Usermod, test2, -c de comment. Lembrando que o comment eu tenho que colocar entre aspas porque é uma string, né? Usuário de teste. Ok. Vou dar um tail de novo lá no arquivo. Está inserido lá no campo de comment. Ou então, eu poderia mudar o grupo que ele pertence. Ele deixa de ser do grupo. Vamos ver que grupo ele pertence aqui. Eu posso ver isso com o comando id. O grupo primário dele é o grupo professores. Então, posso fazer aqui. Usermod, nome do usuário, teste2, e dizer que o grupo primário dele agora é alunos. ID teste2, agora o grupo primário é alunos. Então, todas as opções que eu tenho com o user_id, eu tenho com o usermod também. Ou então, quero mudar o grupo secundário. G maiúsculo, ele passa, né, a ter como grupo secundário professores. Ok. E aqui tem um detalhe bem importante. Vamos criar outro grupo. Group add, sei lá, ADM, de administrativo. Opa, já existe, né? Que ele tem um. Vou colocar aqui administrativo. Aí. Criei esse grupo aqui. Então, eu quero inserir esse teste2 também no grupo administrativo como secundário. Aqui tem que ter cuidado, tá? Se eu fizer isso daqui, eu estou dizendo que ele deixa de participar do grupo professores e passa a participar do grupo administrativos. Ele troca. Então, quer ver aqui, ó. Eu colocar o comando tail -3 barra etc barra group. Tá ali. Eu tenho o administrativo e o usuário teste2, o grupo secundário dele é professores. Olha só, se eu fizer isso daqui, -g user mode, teste2, -g administrativo. Ok. O que vai acontecer? Notem que ele saiu lá do professores e passou para o administrativo. Só que não era isso que eu queria fazer. Eu queria que ele estivesse nos dois grupos. Então, aqui tem um azinho que vai aqui na frente para ajudar nisso. Tá? É bem chato, é chato mesmo, né? Eu sei que é chato. Eu vou colocar aqui professores com 2 S's. E aí eu vou executar um tail de novo lá. Agora sim ele está no administrativo e está no professores. Então tem que ter cuidado quando eu vou utilizar o -G maiúsculo, porque ele pode estar mais de um grupo. Se eu não colocar o A na frente, ele troca. Ele entende que eu quero alterar. Deixa de ser desse grupo e passa a ser desse outro grupo aqui. Eu posso tirar o usuário de um grupo com esse comando gpassword, -d, acho que, deixa eu ver aqui, teste2, -d, professores. Coloco o grupo,
menos D, faz tempo que eu não faço isso, menos D, teste2, acho que é isso. Aí, removendo o usuário teste2 do grupo professores. Então, esse comando aqui eu posso remover o usuário de um grupo. Na dúvida, né, eu posso sempre fazer assim. Posso executar um ID e o nome do usuário e saber os grupos que ele pertence. Então, ele já pertence ao grupo administrativo. Se eu quiser inserir ele nos professores, então vou ter que colocar o A na frente. E agora, se eu der de novo o ID teste2, ó, ele vai estar no professores e no administrativo. Com o comando groups, eu consigo ver isso também, tá? Teste2, ele mostra assim, ó. Sempre o primeiro grupo é o grupo que é primário dele e depois aparece os secundários. E com o comando ID, eu posso fazer assim, ó, menos G. Ele me mostra o GID do grupo primário dele. Se eu colocar N de name, ele mostra o nome. Ou seja, menos G minúsculo é primário. Então, ele vai mostrar o grupo primário pelo nome. Se eu colocar um G maiúsculo aqui, ele vai me mostrar todos os restos dos grupos, né, primário e secundário, com o nome. Então, é uma forma aí da gente poder visualizar os grupos que o usuário pertence, né? Então, bloquear o usuário eu posso fazer com user mode -L, lock, um L maiúsculo. Então, eu quero bloquear, eu não quero que um determinado usuário acesse o sistema. Eu vou executar com -L maiúsculo e o nome desse usuário. Teste2. Ó, esse usuário está bloqueado. O que ele faz? É uma coisa até muito simples o que ele faz, tá? Se vocês executarem isso daqui, ó, eu acho que o teste2 foi o último que eu criei, né? Então vou colocar -1 /etc /shadow. O usuário teste não tinha senha. Deixa eu colocar uma senha para ele aqui. Para desbloquear é o maiúsculo, tá? Tá desbloqueado. Agora eu vou definir uma senha para ele. PSWD teste2. Beleza. Ó, vou pegar o tail lá no arquivo. Tá aqui ele, teste2. Tá aqui a senha dele. Ok. Olha o que ele faz. Eu bloqueio, ó. Vou bloquear de novo aqui com -L. Ele bota uma exclamação na frente da senha. Só isso. Obviamente, com um caractere na frente da senha, o cara não vai conseguir direto no arquivo, né? Então. Hã? Dá pra fazer isso direto no arquivo. Pode, se quiser ir lá e colocar uma exclamação na frente da senha, tu vai estar bloqueando ele. E aí, quando eu desbloqueio ele, quer ver? -1 maiúsculo. Ele remove a senha, a exclamação de lá. Ó. Então é só isso que ele faz. E é o suficiente, né? A exclamação está bloqueando a senha do usuário. Quando eu coloco um user mode -L, o L é de lock, né? Eu quero bloquear. Ele vai lá e bota uma exclamação na frente da senha do usuário. Aí o usuário vai tentar colocar a senha e não vai conseguir. Está bloqueado. E aí, quando coloco o unlock, que é o desbloquear, ele vai lá e tira aquela exclamação da frente e aí o usuário vai conseguir autenticar. Claro que tem como... Depois a gente vai ver com o comando change, esse aqui, algumas opções dele que a gente faz. Por exemplo, eu quero bloquear tal dia, eu quero que a conta seja bloqueada tal dia, eu quero expirar sem tal dia. Aí fica mais... quando eu quero definir uma data para isso, aí é comando change. Mas quando eu quero na hora bloquear esse usuário, eu posso utilizar o -1 e -L do user mode. Essa questão do user add e user mode é isso. Eles têm as mesmas opções. A diferença é que user add é quando eu vou criar o usuário e user mode é quando eu já tenho esse usuário criado e eu quero mudar, né, uma informação desse usuário.
Então, posso utilizar UserAd ou UserMode. O UserDel eu vou utilizar para excluir o usuário, GroupAdd para criar usuário, e aí a questão do GroupAdd, ele não tem muitas opções. Do GroupAdd que a gente poderia utilizar aqui, "-G", o "-G" eu defino um ID para o usuário, eu quero que ele seja, sei lá, o usuário 700, o usuário, desculpem, o grupo, eu quero que ele seja o grupo 700. Aí eu posso definir com a opção "-G" e criar, sei lá, um grupo chamado RH. Então, se eu executar aqui um grep RH lá no arquivo /etc/group, né, olha lá, ele criou esse grupo RH com o ID 700. Então, o "-G" ele serve para isso, para definir um GID de um grupo. Além disso, para o group mod, que seria para modificar, ele também não tem muitas opções. Assim, eu digo muitas opções que sejam utilizadas no dia a dia. Ele teria o "-G" quando eu quero modificar. Vou colocar aqui 1010. Quero modificar o GID de um grupo. Então, modifiquei ele para 1010. Ou então, quando eu crio um grupo, quero modificar o nome dele. Por exemplo, aquele grupo RH, não é RH, eu quero que o nome dele seja recursos. Então, eu posso executar o group mod com a opção "-N" de name. Vou colocar um novo nome e o antigo nome. E aí agora eu vou ter que fazer um grep diferente aqui, né? Vou fazer por recursos. Aí ele vai me trazer. Ó, é o mesmo grupo que eu tinha antes, só que agora com o nome de recurso. Isso daqui também é indicado que se faça pelo comando por essa questão de modificar, né, também as informações dentro do sistema, em outros arquivos, né, em outros cursos do sistema. Porque de repente ele tem algum comando lá, algum comando não, em algum arquivo que está definindo o nome de um grupo pelo nome que eu criei anteriormente, isso vai ser modificado também. E aí, então, a gente passa. Deixa eu voltar só aqui nos nossos slides, ver se eu não deixei nada para trás. Eu acabo não seguindo muito ele para não ficar muito amarrado no slide, né? Mostrar mais de forma prática. E às vezes acabo esquecendo de alguma coisa. Então, só voltando aqui, nós falamos sobre todos esses arquivos, falamos sobre esses comandos, UserAdd, UserDel, UserMode, PSWD, GroupAdd, GroupDel e GroupMode. Falamos sobre o arquivo PSWD, isso eu já expliquei para vocês, né? A estrutura do arquivo PSWD, ela fica aqui também nesse slide, eu detalhei ela aqui, tudo com cada uma das informações, então, para não perder essas informações aqui que eu passei rapidamente, né, durante a aula. A parte de arquivo, group, falei sobre ele também. A estrutura dele, então o nome do grupo, a senha, o group ID e também a lista de membros, que pode estar aqui do lado de fora quando é um grupo secundário. O arquivo Shadow, que então vai armazenar senhas. Essa estrutura do arquivo Shadow eu vou explicar depois, quando falar sobre o arquivo change, sobre o comando change. Então, aí eu vou mostrar aquela estrutura do arquivo Shadow novamente para vocês. Todas as opções que nós vimos ali do comando UserAdd, do comando UserMode. E aqui o comando add_user, que eu vou agora mostrar para vocês ali na sequência. Então, vamos para o comando add_user então. Deixa eu pegar aqui, voltar para o prompt de comando. Ok. Então, quanto ao comando UserAdd, como eu falei para vocês, a diferença do UserAdd para o add_user é a questão que o UserAdd é um binário, ele é um comando do sistema Linux,
e ele vai ter em qualquer distribuição. O user ele é um script, né, um front-end para o user-ad. Ele vai utilizar esse comando user-ad por baixo para não somente o user-ad, ele vai usar o PSWD também, outros comandos, como back-end para que ele possa, então, fazer a criação de usuários e mudar a informação desses usuários. Então, essa é a diferença. User-ad eu vou encontrar em qualquer distribuição. A de user já não vou encontrar em todas. O que a gente pode ver aqui da questão do user-ad, especificamente, seria a parte de criação de usuários e grupos a partir do comando. Então, eu quero criar um usuário a partir do comando user-add, ou melhor, add user. Eu posso só definir o nome do usuário, por exemplo, vou criar o teste 3 aqui. Olha o que acontece. Ele vai me trazer informações, ó. Adicionando o usuário teste 3, adicionando o grupo teste 3. Como eu não defini um grupo para ele, ele vai criar o grupo automaticamente aqui com o mesmo nome e já vai dar um GID para esse grupo. Adicionando um novo usuário teste 3 e o ID desse usuário, com o grupo anterior ali, que era o grupo teste 3. Criando o diretório pessoal, eu já mostro que ele está criando barra teste 3, e também que ele está copiando tudo que tem lá dentro de ETC Scale. Então ele faz isso tudo automatizado para mim. Não precisa colocar aquele monte de opção, né? Menos C, menos D, menos A, né? Então faço tudo isso com um comando apenas. Já me pede a senha, então antes eu tinha que criar a senha com o PSWD. E ainda, né, ele pede para mim inserir informações. Se eu quero inserir um comment, um comentário sobre esse usuário, eu posso inserir nesses campos aqui. O nome completo dele, Teste Silva, número da sala, 301, fone, Obviamente que isso não é obrigatório colocar, tá? Posso só dar um Enter e ir direto para a finalização. Então aqui eu finalizei a criação do usuário. Então ele é um script que vai fazer isso de forma automatizada para mim. Aqui só por questão de curiosidade, quando ele aparece essas mensagens aqui para mim, ó, a informação está correta sim ou não? Ou, por exemplo, você quer instalar sim ou não? Você quer continuar sim ou não? O padrão sempre é o maiúsculo. O que é o padrão? Quer dizer que não precisa colocar um S, é só dar o Enter que ele vai aceitar o S. Se o N tivesse maiúsculo, é que o N é padrão. Se eu der o Enter, ele vai aceitar como não a resposta. Então não foi preciso colocar ali um S e Enter, né? Porque ele já disse para mim que é padrão, se é o S que eu quero, é só dar um Enter. Então aí é questão de curiosidade, tá? Eu poderia criar o usuário já inserindo em um grupo. Vou criar o usuário teste 4 e inserir ele dentro de um grupo, menos in group, sei lá, professores. Vai fazer a mesma coisa, só que lá ele vai mostrar, ó, adicionando um novo usuário teste 4 com o grupo professores. E aí segue lá, copiando o Scale e também criando a pasta pessoal e copiando o Scale. Vou colocar a senha. Então, ele tem também o add group, que é o script também. Criar um grupo aqui chamado vendas. Ó, ele cria o grupo. Então, isso são scripts. Eles vão nos auxiliar a fazer essa criação de usuários. Alguns comandos, então, que a gente pode verificar aqui, já partindo para comandos, para a gente buscar informações sobre usuários dentro do sistema. Então, o próprio comando ID e o comando groups eu já tinha passado para vocês. Então, o comando ID e o comando groups eu obtenho informações sobre o usuário e sobre os grupos que ele pertence. Mas existem outros, por exemplo, aqui, ó, o last log, que ele me traz informações sobre os logs de acesso dos usuários.
Aqui eu posso saber, por exemplo, quando foi o último login de um determinado usuário. Aqui ele me trouxe uma quantidade grande de usuários, né, que tem no sistema, mas eu poderia pegar assim, filtrar com o grep pelo usuário Dornelles. Vai me trazer a última vez que o usuário Dornelles acessou foi a partir de um PTS, que é um pseudo terminal, que a gente já sabe o que que é, né? A partir da máquina 172.16.1.101, isso aqui foi um acesso remoto, a máquina eu estou usando para as aulas de administração de sistemas operacionais 2. E aqui, então, ele me traz as informações do horário de acesso. Inclusive, é lá de 2019, é uma máquina que eu subi aqui do semestre passado. Eu poderia fazer assim, ó, por exemplo, eu quero obter as informações somente de usuários que conectaram nos últimos 10 dias. Aí vai trazer o usuário teste que eu conectei aquela hora. Então, nos últimos 10 dias, o usuário teste conectou via TTY4. Foi claro que eu abri o Ctrl Alt F4 ali. Ou então, né, com menos B, a mais de 30 dias. Aí vai mostrar lá os usuários que nunca logaram e aqueles que logaram há mais de 30 dias. Então, o comando last log me traz essa questão de último login. Se eu colocar o comando só last, ele vai me trazer, né, uma listagem de todos os usuários e de todas as autenticações que os usuários fizeram. O last login seria só a última, né? E o last, ele me traz todas as informações. Pode ver aqui, ó. Usuário Dornelles em dias diferentes. Então, ele vai me trazer essas informações mais detalhadas. E aí eu posso filtrar informações daqui, ou utilizando o filtro, ou então eu posso utilizar algumas opções. Por exemplo, se eu colocar um "-r" aqui, ele me lista e me mostraria o host name de uma máquina se eu fiz um acesso remoto. Aqui não tem nenhum acesso remoto. Vamos ver se eu acho. Não, não tem. Mas se eu tivesse feito um acesso via SSH, por exemplo, na máquina, me daria o nome da máquina que eu fiz o acesso. Ou então, se eu tenho um servidor DNS que guarda essas informações dos nomes das minhas máquinas locais, eu poderia colocar um "-d" que ele vai me trazer, vai tentar resolver o nome da máquina. Nota que aqui o 0.0.0 significa que eu conectei dessa própria máquina aqui. Mas se eu tivesse conectado remotamente, ele ia me... ali passou um ali, ó. Ele ia me trazer o IP. E se eu tivesse servidor DNS dizendo qual é o nome dessa máquina, ele me traria o nome da máquina também. Tá? Então, é bem útil. Se eu colocar aqui o "-x", ele me traz as informações de reboot e shutdown da máquina. Aqui mostra quando foi dado o shutdown, quando foi dado o reboot, foi trocado o level da máquina e por qual usuário foi feito. Então, posso obter uma informação mais detalhada sobre os run levels, né? Sobre reboot, sobre mudanças de run level e sobre shutdown, por exemplo, do sistema. E aí, obviamente, eu posso aplicar filtros, né? Por exemplo, eu quero saber somente se for somente se for reboot. Aí ele vai me trazer somente os reboots do sistema. Então, somente shutdown. Aí eu posso ir filtrando essas informações. O comando ID eu já tinha mostrado para vocês. Eu posso obter informações então usuários. É só o nome ID e o nome do usuário. Se eu colocar aqui, por exemplo, o usuário teste, colocar aqui o usuário Dornelles, ele me traz todos os grupos que o usuário Dornelles pertence. Notem que o usuário Dornelles ele pertence a vários grupos de serviços, né? Porque ele foi criado na instalação do sistema e automaticamente ele já é inserido nesses grupos aqui. E eu poderia trazer essas informações, qual é o grupo primário dele com "-g". Quero saber pelo nome, "-gn". Então ele pertence, o grupo primário dele é o grupo Dornelles. Grupos secundários eu vou usar o "g",
maiúsculo. O comando logname, ele traz o login, né, o username do usuário que está logado. Então, quem está logado aqui é o usuário Dornelles. Embora eu esteja com uma sessão de root, eu não estou autenticado com o usuário root, né? Eu autentiquei com o usuário Dornelles e, a partir do usuário Dornelles, eu abri uma sessão com o usuário root a partir do comando switch user, né, que é o comando su. Então, ele vai me trazer ali que quem está autenticado é o usuário Dornelles. E lá nos logs ele mostra, né, que o usuário Dornelles, ele, com o comando su, ele teve um acesso, né, abriu uma sessão como usuário root. O comando users, ele vai mostrar os usuários que estão autenticados no momento. Aqui eu estou só com o usuário Dornelles autenticado, mas se eu, por exemplo, executasse um Ctrl Alt F5 aqui e autenticasse aqui com o teste 2, deixa eu voltar para o Ctrl Alt F2. Aí. Ó, agora me mostra que quem está autenticado é o Dornelles e o teste 2. Então, como ele é um sistema multiusuário, eu posso ter vários usuários conectados ao mesmo tempo. Esse comando permite que eu tenha uma ideia de quem são os usuários que estão autenticados. Então, ele é bastante útil. Eu poderia, então, se eu fosse fazer uma manutenção nesse sistema, eu poderia mandar informações para esses usuários. Ou até, quando a gente faz uma manutenção no sistema e não quer que usuários autentiquem naquele momento, eu posso criar um arquivinho assim, ó, nano/etc/no-login. Esse arquivo não existe, tá? Eu criar ele aqui, ó, em manutenção. Ó, em manutenção. Salvei esse arquivo. Se eu tentar autenticar com algum usuário, colocar aqui Ctrl Alt F5 e colocar aqui, deixa eu sair desse usuário, tentar acessar aqui, por exemplo, com o usuário teste 2, ó, ele nem me deixa eu autenticar, ó. Já aparece ali a mensagem que eu coloquei, manutenção. Enquanto eu não remover aquele arquivo de lá, ninguém consegue autenticar, só o root. Tá? Então, se eu voltar lá, ó, Ctrl Alt F2, e remover esse arquivo que eu coloquei aqui, voltar lá, Ctrl Alt F5, ó, me liberou para mim autenticar. Isso aqui é bem bacana para manutenção. Vitor, o comando W também mostra algo parecido. O comando W, sim, ele vai me mostrar as questões de autenticação. Só que o comando W, ele traz algumas informações a mais. Ele vai trazer ali qual é o terminal, qual foi o horário que o cara efetuou o login. Ele vai mostrar qual o comando que foi executado. Se ele está rodando um bash, coisas assim desse tipo. Mas ele é uma forma abreviada do comando ru. Só que ele traz mais informações ali. Entendi. Ah, legal. Comando groups a gente já viu também, é outro comando. Isso está tudo lá no material no Blackboard, tá? Ele vai me trazer o grupo do usuário, nesse caso o grupo do usuário que está autenticado aqui, no caso o root, ele trouxe aqui o grupo root. Mas se eu definir um usuário aqui, ele vai me trazer o grupo desse usuário. E aí a gente vai para o comando change, que é para administração de senhas, que é o último comando que a gente vai ver hoje. Lembrando então, né, que o comando groupdel, ele remove grupos. E só antes de passar para o change, que é o próximo comando, é importante saber que o sistema ele não remove grupos que tenham usuários dentro dele, né, que tem usuários que estejam com ele definido como grupo primário. Então, por exemplo, se eu tentar excluir aqui o grupo del, o grupo professores, ele vai me dizer, ó, não é possível remover porque é o grupo primário de Ademir. Então, se eu der um user del
colocar aqui um "-r", Ademir. Ó, removi Ademir. Vou tentar de novo. Ele vai dizer, ó, teste 4. Vou remover o teste 4. Vamos ver se tem mais algum. Agora foi embora o grupo. Então, isso é exatamente para essa questão de segurança. Não permitir que um usuário fique sem grupo primário no sistema. Senão, isso a gente vai ter problema, sérios problemas, podemos dizer, na parte de permissão de acesso. Então, por isso que ele não permite, né, que o usuário fique sem grupos dentro do sistema. Bom, referente agora ao comando change, o comando change, então, ele vai possibilitar que a gente administre as senhas dos usuários. Lembrando que o PSWD a gente utilizou para criar uma senha. Até o PSWD, ele é possível a gente utilizar o "-l" minúsculo, é diferente do user mode, que a gente utiliza o "-l" maiúsculo, para poder expirar a senha de usuário. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o teste 3 que a gente criou, ó, informação de senha foi alterada. Ele expira a senha do usuário. E aí o usuário obrigatoriamente vai ter que dar a senha. Mas isso não é a forma mais tranquila da gente fazer essa alteração de expirar uma senha, tá? Eu acho que o mais fácil é bloquear, se a gente quiser bloquear, com o user mode. E nas questões de senha, a gente vai trabalhar com change, esse aqui, CHAGE, que é change age, né? Seria modificar idade, né? Seria algo desse tipo, mas referente a senhas. Então, como que a gente vai trabalhar com ele aqui? Para isso, a gente vai ter que entender um pouquinho a estrutura do arquivo Shadow, que é o arquivo que armazena as informações de senha. Então, a gente vai voltar no arquivo Shadow, com o comando nano/etc/shadow, aqui, e vamos pegar a senha de um usuário qualquer aqui, pode ser aqui do usuário Dornelles. Vocês podem pegar a senha de um usuário qualquer e verificar essas informações que tem no final. Aqui que eu vou ter as informações da senha. O hash da senha, ele termina nesse 2 pontos aqui. Então, terminou o hash, eu tenho as informações sobre a senha. Tudo que está depois dos 2 pontos não é mais a senha em si, e sim informações sobre as senhas. E esse primeiro número que tem aí indica a última modificação da senha. Quando foi a última vez que foi modificada essa senha? E aí é interessante o modo que ele faz essa contagem. Baseado nos sistemas Unix, ele faz essa contagem a partir do dia 1º de janeiro de 1970. 1º de janeiro de 1970. Então, a última vez que essa senha foi alterada foi 18.382 dias após 1º de janeiro de 1970. Assim que ele faz a contagem. Tá? Depois eu vou mostrar como ele vai mostrar isso de forma mais amigável, né? Ninguém vai fazer essa conta. O sistema ele faz para a gente. Mas o sistema interpreta dessa forma. Se eu mudar a senha hoje, ele vai me dizer quantos dias hoje faz a partir de 1º de janeiro de 1970. Assim que ele faz a contagem da modificação da senha e quando a senha deve ser alterada. Então, aqui na sequência, eu tenho quando foi a última modificação, depois eu tenho esse zero, esse valor que está zero aqui, é os dias após a criação que a senha pode ser mudada, que é o dia mínimo. Eu poderia dizer assim, ó, essa é a tua senha, mas tu não pode alterar ela nos próximos 10 dias. Eu posso definir isso aqui nesse campo. Poderia colocar isso daqui, ó. Tá? Mas a gente não vai fazer dentro do arquivo, a gente vai fazer com o comando change. Depois eu tenho esse 99999, quando eu defino o dia que a senha obrigatoriamente vai ter que ser mudada, o sistema coloca ali 99.999 dias. Então, só vai conseguir fazer, a tua senha só vai expirar daqui 99.999 dias se eu não definir uma determinada data para que a senha expire. Então, ele joga esse 9999 ali. Se tu ainda estiver trabalhando aqui 99.999 dias, tu vai ter que obrigatoriamente fazer
a troca de senha, se o sistema existir ainda também. Depois aqui, esse set, ele indica quantos dias antes dessa expiração de senha aqui, o usuário vai começar a receber mensagens. Então, nesse exemplo aqui, que está 99.999 dias, 7 dias antes, quando o cara tentar autenticar, ele vai receber a mensagem, ó, a tua senha vai expirar daqui 7 dias. Então, tu tem que fazer a troca de senha. Então, aqui eu defino o aviso, né, que o sistema vai enviar para o usuário. Depois, aqui nenhuma informação entre esses dois pontos aqui, mas esse campo aqui, ele guarda quando que a senha vai ser, digamos assim, quando que a senha ela vai ser encerrada, ou seja, o usuário não vai poder mais trocar de senha. Eu posso definir nesse campo. Dizer, ele pode, a senha dele pode vencer 30 dias, ele pode trocar, daqui 30 dias ele pode trocar de novo, depois passa mais 30 dias ele vai ter que trocar, mas chegando uma determinada data ele não vai mais poder trocar essa senha, exceto se ele vem até a mim. Então eu poderia definir nesse campo. E o último campo ali, esse campo que está também em branco aqui, seria um campo reservado para o futuro, que até então não está sendo utilizado. Então a gente vai pegar aqui, eu vou pegar esse usuário teste 3, que foi o último que eu criei. Vou sair do arquivo aqui, não vou salvar. E quando eu executo o comando change -l teste 3, ele vai me trazer aquelas informações ali de uma forma mais amigável. Obviamente é mais fácil olhar por aqui do que lá no arquivo e ver aquele monte de número que eu não consigo interpretar. Então ele me diz, ó, aquela contagem que ele faz lá a partir de 1º de janeiro de 70, nada mais é do que a última mudança de senha. E aqui está bem explícito. A última vez que eu troquei foi hoje, né? O dia 30 de abril de 2020. Quando que essa senha expira? Nunca, porque eu não defini que essa senha deve ser expirada. Quando que essa senha fica inativa? Nunca também. Qual é a diferença da senha expirada para a senha inativa? A senha expirada, ele mesmo pode fazer a troca de senha, porque expirou. Então, estou obrigando ele a trocar a senha. A senha inativa, só eu consigo trocar. Eu não, né? O root consegue trocar, o administrador consegue trocar a senha dele. Ele não tem mais o poder de trocar a senha. E a conta expira, aí esse usuário, essa conta vai ser bloqueada num determinado dia que eu defini. Então, aí vai ser em questão de conta, não na questão da senha. Eu posso fazer o seguinte, ó, a senha expira daqui 30 dias. Ele vai poder renovar. No momento que ele renova essa senha, ele tem mais 30 dias. Renovou mais 30 dias. Se eu coloquei daqui 90 dias para a senha ficar inativa, ele vai ter, se ele quiser trocar a senha, ele vai ter que vir até mim. E por fim, eu ia colocar o seguinte, além de inativa, eu posso definir uma data para a senha, para a conta expirar. Aí ele não tem nem mais como trocar de senha. E aí eu posso, como que eu vou trabalhar com essas questões aqui de senha? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar e vou colocar change. Se eu coloco -m minúsculo, eu estou definindo uma data mínima que ele não pode alterar a senha. Por exemplo, eu te dou a senha hoje, nos primeiros 10 dias tu não pode alterar. Então isso significa o -m minúsculo. Se eu colocar o nome do usuário aqui, teste 3, ó, e colocar um change -l novamente, essa informação ficou aqui, ó. Número mínimo de dias entre troca de senhas. Ele não pode trocar senhas, né? Entre 10 dias, ele não pode fazer a troca de senha. Ou seja, se eu dei a senha para ele hoje, só daqui 10 dias para ele trocar. Se ele trocou daqui 30 dias, ele não pode trocar de novo até 40 dias. Depois ele pode trocar. Para evitar que o usuário... Esse seria um mecanismo para evitar que o usuário troque a senha, né, várias vezes dentro do período. Então seria a opção -m. E eu poderia definir aqui com M maiúsculo quando que ele vai ter que trocar a senha. Ó. Aqui, change -l teste 3, e ele vai me trazer agora aqui, ó, eu tenho o número máximo de dias entre a troca de senha vai ser 30. Então, se ele trocou a senha hoje, daqui 30 dias ele vai ter que trocar a senha de novo.
E aí eu posso definir também quantos dias antes ele vai receber a informação, o aviso que ele tem que trocar de senha. Eu vou usar aqui o menos W maiúsculo e vou colocar um 10 aqui. 10 dias. Vou de novo menos L. Ó, agora é receber avisos 10 dias antes. Eu posso definir também quando que essa conta vai ficar inativa. Posso colocar aqui um I maiúsculo. Vou colocar aqui, sei lá, é o dia em 2020. Aí tem que ser nesse formato, traço, o mês, dezembro, traço, o dia, 31. Opa, não é I maiúsculo, é E maiúsculo. Ah, sim. E aí, quando eu dou change menos L, ó, tá lá. A última mudança que eu fiz foi hoje. A próxima vez que ele vai ter que trocar a senha é o dia 30 de maio, daqui 30 dias. Mas a conta dele expira o dia 31 de dezembro. Para me definir a senha inativa, onde ele vai ter que vir até o administrador para trocar, eu vou definir com o menos "i", só que eu vou colocar a quantidade de dias aqui, 90, por exemplo. Change menos L, ó. Então, definido o seguinte: passei para ele a senha hoje, durante os primeiros 10 dias ele não pode trocar. Isso é contado a partir dessa data da última mudança. Daqui até entre o 11º dia até o 30º dia, ele vai ter que alterar a senha. 10 dias antes, se ele não alterar, vai começar a mandar o aviso. Ó, tua senha vai expirar daqui 10 dias. Se ele, então, renovou a senha, ele vai ter mais 30 dias. Então, aqui a gente fez todas as alterações, né? É possível, aqui eu mostrei um por um, mas é possível definir tudo num comando só. Por exemplo, eu posso colocar mínimo de dias entre trocas de senha. Posso colocar aqui 20 dias. Número máximo para troca de senha. 100 dias. Vou colocar 120 dias. Aviso. Menos W maiúsculo. Eu quero que 7 dias avise. E eu quero que essa conta expire no dia 2010. Vou colocar aqui 2010, não, né? 2022 traço 12 traço 31. 31 de dezembro de 2022. E a conta fica inativa daqui, sei lá, 360 dias. Então eu posso colocar tudo num comando só. Aí quando eu dou o comando change menos L, para aquele usuário, ó, eu tenho aquelas informações todas inseridas lá. Como que isso fica dentro do arquivo? tail-1 /etc /PSWD, vou pegar o último usuário que eu criei, acho que esse foi o último, não lembro. Foi. Ó, desculpe, né, nesse arquivo, né? Dentro do Shadow. Aí. Ó, notem que mudou os números lá, ó. Então, quando eu defini que era 20 dias o mínimo, ele jogou um 20 lá. Quando eu defini que era 120 o máximo, ele jogou um 120 lá. Quando eu defini que era 7, ele jogou o 7 lá. Esse valor aqui, lembrando que é a data de hoje, né? Ou seja, hoje, exatamente hoje, 30 de 4 de 2020, fazem 18.382 dias após 1º de janeiro de 1970. Isso era uma forma Unix de fazer contagem e o Linux herdou isso. Tá? Depois aqui, 360 foi onde eu defini lá quando a conta fica, a senha fica inativa. E depois esse 19.307 é essa data aqui, ó, 31 de dezembro de 2022, somada então em dias a partir de
1º de janeiro de 1970. Então, essa é uma forma da gente trabalhar com as senhas localmente no sistema, para a gente poder administrar os acessos dos usuários, né, que vão utilizar, embora seja um acesso remoto, eles vão autenticar localmente na máquina, sem uma autenticação centralizada, né? Basicamente, para hoje, que a gente tinha para ver é isso, né? E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar a parte de permissões de acesso. Aí a gente vai aplicar as permissões de acesso nos arquivos, nos diretórios, vai ver como que funciona, né? Quais são os comandos que a gente vai utilizar, o que é uma forma octal, o que é uma... como que a gente vai alterar esse modo de acesso a partir do modo simbólico, como que isso funciona por trás, né? Porque o que é aquele R, W, X, como que o sistema altera aquilo dali. Então, isso que a gente tem para a próxima aula.